Boa noite, meus queridos alunos, bem-vindos a mais um ao vivo, né? E para você que vai assistir esse vídeo depois, não assistiu ao vivo, mas vai assistir depois, bem-vindos também. Então, nossa aula de hoje vai falar sobre a teoria clássica de administração, né? A teoria de Henri Fayol. Então, esse é o objetivo. Principais tópicos da teoria clássica de Fayol, tá? Principais tópicos, não é toda a teoria, não é uma aula completa sobre a teoria, porque isso eu dou em aula. Aqui é dicas, né? Em uma horinha, dicas dos principais tópicos. Mas isso é muito bom, porque são os principais que caem em prova. Então aqui eu condenso assim aquele que mais cai em prova. Então, bem-vindos. Deixa eu dar aqui uma boa noite pro pessoal que está assistindo ao vivo aqui. Pessoal, a Jamília, a Patrícia, meu querido Pepe, o Pepe tá aí, o Pepe voltou a me assistir agora, meu coração se enche de alegria, meu querido Pepe voltou a me assistir ao vivo, né? Então, vamos lá, vamos já começar a nossa aula. Deixa eu fazer a transiçãozinha aqui do slide para a gente já começar. Vamos embora. Olha aqui, ó. Teoria clássica. Para quem não assistiu, tá? Eu estou fazendo uma série de vídeos ao vivo, meio que numa sequência da evolução da administração. Eu comecei falando, foi 2 semanas atrás, está disponível aqui no YouTube da casa, eu comecei falando sobre como estudar administração. Né? O pessoal fica meio perdido quando estuda administração. Eu expliquei como estudar administração, no que focar, o que é o básico. E agora eu estou começando uma série de vídeos em que eu estou dando justamente esse básico, esses conceitos básicos de administração para vocês. Então, eu falei já sobre Taylor na aula passada, que foi ontem. Ontem eu falei de Taylor, que é o primeiro, né, o pioneiro, o considerado, né, apesar de não ter sido o primeiro na linha do tempo, já tinha gente antes dele, mas ele é o grande nome surgido na época, assim, e considerado o pioneiro da administração como ciência. Tanto que a teoria dele se chama administração científica. E aí depois surge o nosso amigo Fayol. Ele era contemporâneo do Taylor, tá? Taylor nos Estados Unidos, Fayol na França. Fayol, o autor da teoria clássica de administração. Taylor e Fayol, esses dois juntos, tá? Taylor e Fayol. Vou fazer um desenho aqui para mostrar para vocês isso. Taylor e Fayol juntos fazem parte da abordagem clássica. Então, a abordagem clássica de administração, tá? É a primeira, a pioneira. A primeira vez que se abordou a administração é a abordagem clássica. A abordagem clássica tem duas teorias. A teoria da administração científica, certo? Que é a do nosso amigo Taylor, que eu falei dele ontem. E a teoria clássica, que é a do Henri Fayol, que é o cara que eu vou falar hoje. Beleza? Então, Taylor e Fayol, os pais da administração moderna, mas esse moderno que eu estou falando é lá na virada do século XIX para o século XX. Então, final dos anos 1800, início lá dos anos 1900. Tranquilos aqui? Então, oi Anne, oi Suelen, boa noite para Pelotas, a Jaque. Então, vamos lá? As duas teorias. Essa que eu falei ontem, para quem quer assistir o vídeo, não assistiu, dá para assistir, está disponível aqui no YouTube da casa. E essa aqui é que eu vou falar hoje. Tranquilos? Então, vamos embora. Henri Fayol. Assim como eu fiz ontem, a gente vai entrar na mente do Fayol para entender por que ele pensa desse jeito a administração. Fayol era um francês. Ele era de uma família que tinha dinheiro. Ele não é um cara miserável, que nasceu miserável, não. O Fayol, ele nasceu com grana. Então ele já foi para faculdade desde cedo, foi para a universidade desde cedo, e inclusive ele foi gestor desde jovem. Então, o Taylor, que é o cara que eu falei ontem,
o Taylor começou de baixo na empresa, né? Lá no chão de fábrica, lá na parte operacional. O Fayol não. O Fayol não começou de baixo. O Fayol já começou de cima. O Fayol não meteu a mão na graxa. Então, eu costumo brincar, né, para nunca esquecer. Lembra que é o FFF. Fayol francês fresco, que não mete a mão na graxa. Fica de nariz empinado, olhando todo mundo de cima para baixo. É o nariz empinado, todo mundo é inferior a mim. Então, o Fayol, ele tinha esse viés. Ele não começou de baixo nas empresas. Ele sempre teve uma visão gerencial da coisa. Então, ele sempre foi gestor. Então, ele não entendia o detalhamento das empresas, como é que funcionava uma máquina na linha de produção. O Taylor entendia disso. O Fayol, ele não sabia como é que funcionava uma máquina lá na linha de produção. Ele não ia lá contar a quantidade de movimentos, de tarefas feitas, os tempos. O Fayol não estava nem aí para isso. O Fayol assumiu desde cedo uma visão gerencial e, portanto, ele tinha essa visão mais geral da coisa. Então, nós costumamos dizer que a abordagem dele é sintética, global, universal. Ele olha a empresa de cima para baixo. Então, naquela ideia de hierarquia da piramidezinha, lembra? O Taylor olhava de baixo para cima. O nosso amigo Fayol olha de cima para baixo, do todo para as partes. Fechou? Tranquilo? Nenhuma dúvida quanto a isso? Então tá aqui nosso amigo Fayol. Certo? Por causa disso, o Fayol, ele não olhava para as tarefas. Quem olhava para as tarefas era o Taylor. Fayol olhava na estrutura. Ele tentava organizar as partes da empresa para que as partes casassem, para que as áreas, os departamentos casassem. Então, a ideia do Fayol era um foco na estrutura. Aumentar a eficiência por meio da forma de exposição dos órgãos, dos departamentos e das suas inter-relações. Então, lembra, Taylor olhava para as tarefas, Fayol para a estrutura. Por que eu estou insistindo nisso? Porque as bancas adoram perguntar essa diferença entre os dois. Por que cada um olha? Qual é a diferença? E na alternativa errada, a banca vai inverter os conceitos. Por exemplo, na alternativa errada, a banca vai dizer assim: Fayol olhava a empresa de baixo para cima. Errado. Fayol olhava a empresa do nível operacional. Errado. Tudo isso é o Taylor. Então, toma cuidado. Fechou? Grande Francisco, beijo para ti também. Obrigado, cara. Vamos embora? Só que tem um detalhe importante sobre o Fayol. O Fayol, ele era engenheiro numa época em que não existia faculdade de administração, não existia ciência administrativa, ele era engenheiro. E aí, quando ele assumiu as empresas, quando ele virou gestor das empresas, quando ele assumiu cargos gerenciais nas empresas, ele não sabia de administração. Ele não conhecia a administração, simplesmente porque não existia administração. Foi ao longo dos anos 1800. Então, quando ele teve que gerenciar essas empresas, ele começou a aplicar aquilo que ele conhecia. E o que ele conhecia em termos de gestão sendo praticada, já que a ciência não existia? Qual era a prática que já existia de gestão que ele conhecia? Das estruturas antigas, que já existiam anteriormente. Que estruturas antigas? Exército, igreja, que tem aquelas estruturas tradicionais, rígidas, hierarquizadas. Então, quando ele teve que gerenciar, ele parou para pensar, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu faço para gerenciar, comandar essa coisa? Não, peraí. O que eu conheço é a igreja. A igreja tem aquela estrutura, que tem o papa, os cardeais, os bispos, né, que tá abaixo, os padres, não sei exatamente se é mais, mas é mais ou menos assim. Aquela estrutura tipicamente piramidal, né? E os exércitos? A mesma coisa, tem o general, os coronéis, os capitães, eu também não sei a ordem direito da hierarquia militar, mas é mais ou menos assim, né? Uma pirâmide. Pouca gente em cima, na base vai tendo cada vez mais gente. Era isso que ele conhecia, então foi isso que ele aplicou. Então, toda a lógica dele de administração é baseada nessas estruturas que já existiam.
O Fayol, quando ele começou a escrever sobre administração, ele já era velho, ele já era mais velho. Ele estava quase se aposentando, entre aspas, né? Por quê? Ele passou a vida toda trabalhando e no final da carreira dele, ele resolveu escrever sobre os conhecimentos que ele tinha adquirido. Então, ele não começou a escrever jovem sobre administração. Ele lança os livros dele, ele já está bem mais velho. Tá aqui, ó. O pessoal sempre me pergunta, né? Ravazolo, é importante ler os livros originais, né? Eu gosto de separar a coisa. Se você é estudante de administração, administrador, gosta de administração, tenha e leia os livros originais. Está aqui, ó. Administração Industrial e Geral, livro clássico do Fayol. Assim como eu tenho na minha biblioteca aqui acima de mim, está aqui na minha frente, eu não vou mostrar agora. Eu tenho o livro original do Taylor, né? Eu tenho aqui. Deixa eu pegar aqui, ó, peraí. Já mostro aqui para vocês, ó. Livrinho original do Taylor aqui, ó, Princípios de Administração Científica. Eu sou administrador, eu adoro isso. Então, para quem é administrador, é legal. Para quem é concurseiro, eu não quero, imagina o seguinte, eu não quero ser administrador. Eu quero apenas aprender administração para o concurso. Tem que comprar o livro? Não. Tem que ler todos os livros de todos esses autores? Não. O que eu tenho que ler se eu sou estudante de administração para concurso? Leiam as minhas apostilas. Ai, Rafael, a tua apostila é fodástica. Não, cara, não é questão de eu me achar fodástico. Deixa eu te explicar. Para fazer uma apostila minha, eu tive que ler todos esses livros. Eu tive que estudar todas as bancas e saber o que cada banca cobra de qual livro. Tem bancas que cobram o livro original. Tem bancas que não cobram o livro original. Tem bancas que cobram um autor, outras bancas cobram outro. Na minha apostila, eu tenho condensado tudo isso. Então, em vez de ter todo esse trabalho que eu já tive, na verdade, eu estou te dizendo assim, ó, economize tempo. Eu já tive todo esse trabalho. Presente minha apostila. Tranquilo? Ah, mas eu quero um livro. Ah, então pega um livro geral, que cai bastante em concurso, sei lá, pega o livro chamado Teoria Geral da Administração, do Chiavenato, ou melhor ainda, o Introdução à Administração, do Chiavenato, tá? Pega um desses livros, se tu quer entender isso. Mas para mim é perda de tempo, tá? Se tu é concurseiro, pega minha apostila e faz questões. Eu te garanto que tu vai bem, porque eu já tive todo esse trabalho por vocês. Então, não é que eu tô mexendo no fodão, pelo contrário, eu tô fazendo o meu trabalho. É simplesmente o meu trabalho é esse. Se eu não fizesse isso, eu não seria um professor adequado para concurso. Certo? Então, aproveitem que eu já fiz todo esse trabalho para vocês. E justamente essa aula é um resumo do que mais cai. A gente vai fazer um monte de questões no final dela para vocês verem como cai pra caramba. Só esses conceitos básicos que eu tô dando caem pra caramba em qualquer banca. Combinado? Vamos lá, então? Então, vamos embora. Tá aqui, ó. Mas tá aqui os livros originais. Assim como, infelizmente, eu tenho que ter o livro, só porque eu tô olhando pra minha biblioteca aqui para pegar ele. Eu tenho que ter o livro do odiado. Olha aqui, ó. Olha o odiado, Chiavenato. Eu odeio ele. Mas por que eu tenho o livro dele? Porque cai pra caramba em prova. Então eu tô sendo um professor de concurso adequado, fazendo trabalho, fazendo esse enorme sacrifício de ler Chiavenato por vocês. Tá? Chiavenato faz resumos e faz resumos errados das teorias, tá? Tem um monte de coisa que Chiavenato inventa que Taylor e Fayol nunca disseram, tá? Ou então fala errado, tá? Então, mais ou menos assim. Deixa eu ver aqui. Olha só quem é que entrou aqui. A patroa acabou de entrar aqui. E tá no trânsito. Maurício, tu vai tomar multa no trânsito e falando no telefone, Maurício. Sai desse negócio. A Gabi tá perguntando aqui se serve pro Banrisul. Não, Gabi, isso aqui não cai no Banrisul, tá? Essa sequência de aulas dessa semana eu não fiz focado no Banrisul. Semana que vem eu volto. Semana que vem vai ter um dos ao vivos que vai ser Banrisul. Combinado? Vai ser na quinta-feira. Quinta-feira, semana que vem, vai ser um ao vivo meu do Banrisul. Fechou? Vamos lá, então. Entenderam isso sobre o Fayol? O Fayol, então, ele é um cara que ele entrou num cargo gerencial, então ele tem essa visão gerencial. Ele não era no detalhe, ele não era na tarefa, ele tenta ter a visão da estrutura da organização, do todo para as partes. Beleza?
Então, e ele adora o princípio da especialização. Ele adora pegar a empresa e separar em áreas especializadas. Foi daí que ele criou isso aqui. Ele recomenda, tá? No livro dele ele faz uma receita de bolo, assim, o livro dele é praticamente uma receita de bolo. Isso a gente chama de abordagem prescritiva, né? Quando um autor prescreve uma receita, como se fosse uma receita de bolo para o sucesso. Ó, se você fizer assim, 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 você vai ter sucesso. Então, isso é prescrever, uma abordagem prescritiva. O Taylor e o Fayol tinham essa abordagem prescritiva, tipo receita de bolo. Tenha 6 funções na sua empresa, execute os 5 elementos, 5 funções da administração e siga os 14 princípios. Basicamente era essa a receita de bolo do Fayol e é disso que a gente vai falar agora. Por quê? Porque isso aqui, as 6 funções, os 5 elementos, às vezes chamados de funções também, e os 14 princípios que mais caem em prova. Esse é o foco de vocês. Tranquilos? Vamos lá, então. 6 funções. O que o Fayol dizia? Toda empresa tem basicamente 6 funções. E, traduzindo, seriam 6 áreas especializadas. Quando ele fala de funções essenciais de uma empresa, ó, funções de uma empresa, ele está falando basicamente das áreas especializadas dessa empresa. Então, a empresa tem que ter 6 áreas especializadas. Uma área técnica, que é quem vai produzir, executar as coisas. Então, tá aqui. Uma área comercial, que vai vender. Uma área financeira, que vai cuidar dos capitais. Uma área de segurança, que vai cuidar, como diz o nome, da segurança física, patrimonial. Tá aqui, preservação, proteção. Uma área contábil, que ele chamava de órgão de visão, porque a parte de contabilidade entende os registros, balanços, custos, inventários, as coisas que existem na empresa ali, fazendo a contabilidade dela. E aí, por causa dessa última função aqui, que ele virou o pai da teoria clássica de administração, um dos pais da administração moderna, porque ele recomendava que toda empresa tivesse uma área administrativa, uma função administrativa. Ou seja, eu tenho que ter quem, olha só, presta atenção, eu tenho que ter quem faça as coisas, área técnica, quem venda, quem cuide do dinheiro, quem cuide da segurança, quem cuide dos balanços, inventários, e eu tenho que ter quem pense na empresa como um todo. Olha aqui, quem pense na empresa como um todo. Então, o que a área administrativa faz? Formula o programa de ação geral. Sabe esse nomezinho aqui, ó? Programa de ação geral? Na época ele chamou disso. Sabe qual é o nome disso hoje em dia? Planejamento estratégico. O que Fayol chamava de um programa de ação geral para toda a empresa é o que hoje nós conhecemos como planejamento estratégico. Mas ele nunca usou essa expressão. Ele nunca falou estratégia. Ele nunca falou em estratégia. Ele falava programa de ação geral, que é um planejamento para toda a empresa. Constituir o corpo social, ou seja, as pessoas. Contratar as pessoas. Gerenciar as pessoas. Coordenar, harmonizar os esforços. Está aqui. Então, olha só. Na aula de ontem eu falei o conceito de administração. Aliás, na aula da semana passada, quando eu falei os conceitos básicos, eu falei o conceito de administração. Eu disse que a ideia inicial de administração era conduzir, né? Administer, né? Administer, é o conduzir pessoas. Perceba que está embutido aqui a condução do rumo das coisas. Administrar, função administrativa. Como ele recomendou essa aqui, e ele dizia que era a mais importante, ele virou um dos pais da administração moderna, o pai da teoria clássica de administração. Fechou? Vamos embora. Além das 6 funções da empresa, existem os 5 elementos da administração, e toma cuidado, porque eles também são conhecidos como funções. Mas não é funções da empresa, e sim funções da administração. Funções administrativas.
que é o famoso PO3C. Prever, organizar, comandar, coordenar e controlar. Prever tem a ideia que nós conhecemos hoje como planejar, mas ele inicialmente chamou de prever. Organizar é o mesmo que nós conhecemos hoje, montar a estrutura organizacional. Comandar, comandar as pessoas. Coordenar, coordenar, sincronizar, harmonizar os esforços, fazer com que as coisas andem lado a lado, né? Que as coisas andem corretamente, não um para cada lado, que elas andem de maneira coordenada. E o controle, que busca controlar todo o resto para garantir que a empresa está indo no rumo certo. Então, PO3C, as 5 funções administrativas, 5 funções da administração, 5 elementos de administração segundo o Fayol. PO e 3 Cs. Prever, organizar, comandar, coordenar e controlar. Isso é a teoria clássica. Ó, presta atenção. A teoria clássica fala em... Vou botar aqui, ó. Prever, organizar... Vou botar um mais grosso. Prever, organizar, comandar, coordenar e controlar. Teoria clássica. Isso no início dos anos 1900. 1911, por aí, tá? Já lá na década de 50, surgiu a teoria neoclássica, ó. Teoria clássica. Aí, na década de 50, surgiu a nova teoria clássica. Nova teoria neoclássica. Que resumiu isso aqui ao famoso pode ser. Em vez de prever, planejar. Organizar continuou com o mesmo nome. Em vez de comandar, coordenar e controlar, tá? Aliás, controlar, que o último continuou com o mesmo nome. Tá atrás de mim aqui, ó. Continuou com o mesmo nome, o controlar. Agora, coordenar e comandar foram unidos. Esses dois aqui viraram o D de direção. Planejar, organizar, dirigir e controlar. Essa é a visão neoclássica, que surgiu só na década de 50, 40 anos depois da teoria de Fayol. Então, planejar, organizar, dirigir e controlar. Ah, detalhe importante. Comandar é comandar pessoas, então é dirigir. Agora, coordenar não é apenas dirigir pessoas. Coordenar tem um pouco de coordenar as pessoas e um pouquinho aqui de coordenar a estrutura, as tarefas da organização. Fechou? Então tá aí. Teoria clássica e sua decorrência, teoria neoclássica. Tranquilo? Marisa, boa noite para ti. Bem-vinda. Entenderam? 5 elementos. Prever, planejar, pensar no futuro. Organizar, montar a estrutura. Comandar as pessoas. Coordenar os esforços e controlar para que tudo ande conforme foi planejado. Tranquilos? Barbadinha até agora? Eu quero que o pessoal que está assistindo ao vivo aí diga no chat se está tudo certo, se foi tudo tranquilo, e aí eu vou continuar a aula. Digam aí no chat enquanto eu passo adiante aqui. Estão entendendo tudo? Estão com alguma dúvida? Aproveitem para tirar as dúvidas. Então, vamos lá. Daqui a pouquinho eu leio de novo. Então, olha só, além das 6 funções da empresa e das 5 funções da administração, o Fayol falou sobre 14 princípios. E aí a galera sempre me olha na aula com uma cara assim, ó. Meu Deus! Em uma teoria só, o cara previa 6 funções numa empresa, 5 funções da administração e mais 14 princípios. Se eu somar isso aqui tudo, já dá 25 coisas para decorar. Meu Deus, Rafael, só nessa teoria, o que eu faço? Eu vou chorar, eu vou morrer, nunca vou passar. Vai sim, barbada, muito fácil. Não precisa decorar. O que tu tem que saber, o que eu recomendo de mais forte, que é o que mais cai, são essas 5 aqui, as 5 funções. E daí tu lembra, PO3C, prever, organizar, comandar, coordenar e controlar. 1.
6 funções da administração. Desculpa, 6 funções da empresa. Precisa decorar? Não, quase não cai. Já caiu? Claro. Se o edital falar de firewall, aí sim tu te preocupa com isso. Agora, os 14 princípios, já caiu alguma vez a banca perguntando se decorou os 14 e misturando os 14 do firewall com os 14 lá do Deming, que é da Escola da Qualidade, que não tem nada a ver com isso? Ou com princípios do... Não, nunca aconteceu. O que a banca pergunta geralmente sobre os 14 princípios, e é por isso que tu não precisa decorar, é o conceito deles. E aí, por isso que eu trouxe aqui, ó, lembre do conceito, tá? E é por isso que eu vou falar do conceito de cada um. Vamos lá? Divisão do trabalho. Presta atenção no nome. Presta atenção nesse nome. Divisão do trabalho. Ou seja, eu tenho um trabalho a fazer, grande e complexo, e eu vou fazer o quê? Dividir ele em pedaços menores. Porque cada pedaço menor é mais fácil de executar. Então, se eu pegar cada pedaço menor e der para um trabalhador diferente, é melhor do que eu pegar o trabalho todo e dar para uma pessoa só. Eu vou conseguir uma produtividade muito melhor, muito maior, dividindo o trabalho do que dando um trabalho. Imagina uma pessoa sozinha tendo que construir um carro. Pensa comigo agora. Uma pessoa sozinha tem que construir o carro. Quanto tempo ela vai demorar? Dias. Dias. Agora, numa fábrica, quantos carros por dia são produzidos? Centenas. Por quê? Porque eu peguei o trabalho todo de fazer um carro e dividi em etapas mais fáceis. Mas, Rafael, lembrei da aula do Taylor. O Taylor também fazia isso. O Taylor também fazia uma enorme divisão do trabalho e essa divisão, por consequência, criava trabalhadores especializados. Princípio da especialização do trabalho. Exatamente. Taylor e Fayol são iguais em relação a isso. Eles defendiam a divisão do trabalho e especialização do trabalhador. Fechou? Então, princípio, divisão do trabalho. Pegar um trabalho grande e complexo e dividir em partes menores, mais fáceis de ser executadas. Autoridade e responsabilidade. Autoridade. Poder de mandar em alguém. Autoridade é um poder. A autoridade tem poder. Poder para mandar. E responsabilidade, os deveres. Então, autoridade e responsabilidade, anota aí, são os poderes e deveres de cada pessoa dentro de uma empresa. Autoridade, os poderes. Responsabilidade, os deveres. Barbada. Disciplina. Vocês estão estudando. Vocês têm disciplina? Deveriam. O que é ter disciplina? Seguir tudo conforme as regras, conforme a forma correta. Ter constância. Ter disciplina é ter constância nas atitudes. Então, seguir as coisas conforme elas foram planejadas. E agora vem o princípio mais importante, porque é uma diferença entre Taylor e Fayol, e também esse nomezinho, muita gente confunde com esse nomezinho e com esse aqui. E é por isso que eu vou sublinhar esses três. Comando, direção e ordem. Muita gente mistura esses três. Então é neles que a gente vai prestar atenção. Tá? E eu vou deixar esses três por último. Combinado? Eu vou falar dos outros antes. Então, presta atenção. Eu vou só assinalar, mas eu vou deixar eles por último para vocês nunca mais confundirem depois. Depois eu falo deles. Primeiro aqui. Subordinação dos interesses individuais aos gerais. O que ele está falando? Se você está numa empresa, você tem interesses individuais. O que é mais importante numa empresa? O teu interesse individual ou o interesse coletivo da empresa como um todo? Obviamente, o interesse da empresa como um todo. Então, o teu interesse, presta atenção, o teu interesse individual está subordinado, ou seja, está abaixo dos interesses gerais. Os interesses gerais estão acima dos interesses individuais. Os interesses individuais estão subordinados, estão abaixo dos gerais. Não confunde isso na hora da prova. Tranquilos? Então,
já foi divisão do trabalho, já foi autoridade de responsabilidade, já foi disciplina, já foi subordinação. Remuneração. O que o Fayol dizia sobre remuneração? Parecido com Taylor. Ele dizia que a remuneração tem que ser justa em relação a cada trabalho realizado. Remuneração justa e equilibrada em relação às tarefas. Então, nesse sentido, eles falavam de justiça na remuneração e um certo equilíbrio na remuneração de acordo com a tarefa. Centralização. Lembra que o Fayol, vamos lá, como é que o Fayol aplicou aquilo que ele entendia nas empresas, se ele começou tão jovem a ser gestor? Ele aplicou aquilo que ele já conhecia. O que ele conhecia? Igreja, exército. Eu pergunto, o poder numa hierarquia dos diferentes níveis hierárquicos aqui, ó, de um exército, onde é que está o poder? Quem é que tem mais poder? Quem está no topo. O poder, se o cara do topo fala, o resto cala a boca. Essa é a regra do exército. Que quem está acima falou, quem está abaixo cala a boca e faz. Essa é a regra básica do exército. Ou seja, o poder é centralizado no topo. Tá? O Fayol, ele falava que centralizar ou descentralizar era uma questão de que cada empresa tinha que adaptar, mas ele recomendava a centralização. Mas ele dizia que tinha uma margem ali para descentralizar algumas coisas. Tá? Se a gente pega o livro original dele, ele fala justamente isso sobre centralização. Apesar de o nome do livro ser, do nome do princípio ser centralização, deixa eu pegar aqui, ó. Apesar do nome do princípio ser centralização, deixa eu catar a página aqui do livro original dele, ó. Página 5.4 do livro original dele. Apesar do nome do princípio ser centralização, ele falava que centralização ele considerava uma ordem natural, centralizar o poder para ele era uma ordem natural, tá? Mas que tinha uma certa margem. Ele dizia assim, ó, frase dele, o livro original. A centralização, o grau de centralização, deve variar segundo cada caso. Então, olha só. Centralização é um fato de ordem natural. Então, para ele, o recomendado era natural centralizar. Entretanto, tinha uma margem. O grau de centralização deve variar segundo cada caso. Tranquilos? Hierarquia. O que é hierarquia? Tem que seguir a cadeia hierárquica. Quem está acima manda em quem está embaixo. Simples assim. Ordem eu vou falar depois. Equidade. Equidade é justiça no tratamento das pessoas. Rotatividade de pessoal. Presta atenção, toma cuidado. Apesar de o nome do princípio ser rotatividade, está aqui no livro dele, apesar do nome do princípio ser rotatividade, tá? E isso eu trouxe, na verdade, quem disse isso aqui foi o Chiavenato. O nome original... Por que eu trouxe o Chiavenato? Porque o Chiavenato, ele é o mais cobrado em provas, tá? Como eu disse, a maioria das bancas não cobra o livro original, tá? Cobra um Chiavenato da vida. Apesar do Chiavenato usar o conceito de rotatividade de pessoal, o nome correto, eu tô com o livro original aqui para confirmar isso para vocês, o nome correto, na verdade, é estabilidade. Então, se aparecer qualquer um dos dois em prova, tá correto. Só lembre o seguinte, ele recomenda a estabilidade. Ou seja, não é ficar demitindo a galera toda hora. Por quê? Imagina, eu contrato o trabalhador, treino ele, capacito ele, invisto nele ali para ele fazer um bom trabalho. Quando ele começa a produzir mais, de início ninguém produz bem numa empresa. De início ninguém é bom. A pessoa tem que começar a pegar a prática, pegar o costume. Isso vai demorar uns 2, 3, 4 meses para a pessoa ficar boa e começar a ser produtiva mesmo. Se essa pessoa for embora, eu vou ter que treinar outra, ou seja, estou perdendo tempo e perdendo produtividade. Então, o nome do princípio correto é estabilidade do pessoal. Ele recomendava que o trabalho tivesse estabilidade, que eu não ficasse mandando as pessoas embora por qualquer coisa. E a Venato chamou de rotatividade. Só lembra, se aparecer rotatividade é prejudicial, ficar rodando gente, ou seja, contratando, demitindo. Rotatividade é prejudicial. Estabilidade é o que o Fayol recomenda.
Iniciativa. Ele permite que as pessoas tenham iniciativa. Ele quer que as pessoas tenham iniciativa. Tranquilo? E a última, união. Assim como Taylor falava, né, em união das pessoas, o Fayol também fala em união do pessoal. Fechou? E agora vamos para os três que eu falei para vocês que a galera confunde, para vocês nunca mais confundirem eles. Unidade de comando, unidade de direção e ordem. Porque muita gente pensa assim, ó, dar uma ordem é dar um comando. Não, peraí, mas o comando é dirigir alguém. A galera começa opa, calma. Aqui os conceitos são bem específicos. Os conceitos aqui são bem específicos. Comando. Ó, presta atenção. Unidade, comando. Quantas pessoas comandando? Um só. Então, na estrutura do Fayol, apenas um chefe para cada equipe. Um só comandante. Unidade no comando. Unidade de comando. Autoridade única. Por isso que o poder é centralizado. O que é para ele unidade de direção? Direção é um rumo. Então ele está dizendo que todos devem ir no mesmo rumo. Unidade de direção é todos no mesmo caminho, todos no mesmo rumo, todos na mesma direção. Então, comando, um só comanda. E todos na mesma direção. Fechou? E ordem. Ordem não é dar ordem. Ordem tem a ideia de organização. Manter as coisas organizadas. Manter as coisas ordenadas. Então, ordem é de ordenar. Organizar as coisas. Então, essa frase que ele usava aqui, ó. Um lugar para cada coisa em seu lugar. Um lugar para cada pessoa em seu lugar. Vamos ordenar, vamos organizar as coisas para não ter bagunça. Então, o princípio da ordem, ele evita a bagunça. Cada coisa em seu lugar, cada pessoa em seu lugar. É essa a ideia. Fechou? Alguma dúvida, pessoal, quanto aos princípios? Se não tem dúvida, nós vamos partir para o momento que vocês mais gostam. O momento de gabaritar questões. Só com base nisso, ó. 40 minutos de aula e vocês vão gabaritar várias questões de várias bancas. Querem apostar comigo? Vamos lá! Telecom, nunca ouvi falar, não interessa, azar. Às vezes pode pintar na tua vida, está espalhado pelo país, perdido, pode pintar uma Selecom na tua vida. Vamos lá. Na abordagem clássica, quem são os caras da abordagem clássica? Dois teóricos. Aí vamos lá. Quem são os dois teóricos da abordagem clássica? Taylor e Fayol. Então a primeira coisa que tu faz é cortar quem não fala de Taylor e Fayol. Mas Rafael, olha só, presta atenção. O Gilbert e o Ford também eram da abordagem clássica. Eles também são. Só que eles não são os dois principais teóricos. Apesar do Gilbert e o do Ford serem também da abordagem clássica, as teorias deles serem da abordagem clássica, Gilbert, na verdade, eram dois irmãos, um homem e uma mulher. Os irmãos Gilbert, eles faziam estudos de tempos e movimentos. Então, muito parecido com o trabalho do Taylor. E o Ford é o cara da linha de produção. Ele pegou os princípios do Taylor e aplicou numa linha de produção e ficou milionário. A Ford que a gente conhece é essa aqui mesmo, tá? Apesar de serem importantes para a abordagem clássica, eles não são os dois principais. Os dois principais são Taylor e Fayol. E agora, o que ele diz? Um deles, sintético, ou seja, mais genérico, partiu da estrutura e criou a teoria clássica. Quem é esse? Quem era o genérico da estrutura, teoria clássica? Fayol. O outro, analítico, ou seja, detalhista, deu ênfase nas tarefas, criou a administração científica. Quem é esse cara? Taylor. Fayol, francês fresco, e o Taylor das tarefas. TT,
FFF, tu nunca mais erra. Paiol francês fresco, olhava tudo com o nariz empinado. Taylor das tarefas, olhava para as tarefas, metia a mão na graxa. Então, respectivamente pela ordem, Paiol e Taylor. Nosso gabarito, letra C. Matou a charada? Vocês estão craques na coisa, galera gabaritando aqui. Vamos embora. Funções administrativas. Funções do administrador. Quais são? Segundo o Fayol. PO 3C. Vamos lá? Prever, organizar, comandar, coordenar e controlar. Onde é que está isso? Investigar, não. Planejar, não é. Organizar, dirigir, controlar. Isso aqui é o neoclássico. Então, não. Não. Isso aqui é o PDCA. Nada a ver, né? Aqui é o ciclo PDCA na letra C. Isso aqui são princípios do Taylor. Planejar, preparar, blá, blá, blá. E o letra E. Galera gabaritando aqui no chat também. Tá aqui, PO3C. Vamos adiante. Vocês viram que eu tô variando banca, né? Instituto Federal do Rio Grande do Sul é o nome da banca, tá? A OCP é outra banca. E tudo questão atual. Assinale a alternativa que apresenta as regras ou deveres de administração. Regras, elementos, deveres da administração. E que são parecidas com as funções atuais. Quais são as atuais? Atuais pode ser planejar, organizar, dirigir e controlar. Mas ele está perguntando essas? Não, ele está falando de Fayol. Qual é a do Fayol? PO3C. Onde é que está o PO3C aí? Planejar, organizar, dirigir... Não. Planejamento, organização, direção, liderança e controle? Não. Previsão, prever. Organizar, comandar, coordenar e controlar. Está aqui nosso gabarito B de bola. Provisionar, não. Planejar, estruturar, nada a ver. Letra B de bola, nosso gabarito. Vocês viram que eu estou pegando várias bancas, questões atuais, e só essas dicas bastavam para responder na prova? Então tá aqui. Isso é dica quente para concurso. Tá? Não precisa ficar inventando milhões de coisas. Foco na hora do estudo. Vamos embora. Para Fayol, 1990. Meu Deus, o Rafael, o Fayol viveu até 1990? Não, é a versão do livro de 1990. Por exemplo, esse meu livro aqui, tá? Esse meu livro aqui, ele é, vou dizer aqui para vocês, esse livro aqui é do ano de, vamos ver, 1970. Olha só, não era nem nascido. O livro é de 1970, tá? Foi um grande amigo meu que me deu esse livro de 1970, que era do pai dele. Beijo aí pro meu amigo Jeff, que me deu esse livro, que era do pai dele. Livro dos anos 70, tá? Mas, obviamente, o original não é dos anos 70. O original, se eu não me engano, da Administração Geral Industrial, o original é de 1911 ou 1913. Uma coisa assim, tá? Vamos lá. Janine, tudo bom? Vamos lá. Para Fayol, é a função essencial, a mais importante. O que ela faz? Formula o programa geral, ou seja, planeja, prevê as coisas, constitui o corpo social, coordena os esforços. Qual das funções administrativas, qual das funções essenciais da organização faz isso? Técnica comercial, humana nem existe, né? Técnica comercial é a função do administrador, função administrativa. Então, lá da função técnica, função comercial, função de segurança, função contábil, lembra? Das 6 funções da organização, da empresa, qual que é a mais importante, a que faz tudo isso? A função administrativa. Então, tá aqui. Vamos pro CESP? Princípios, ó. Princípio da remuneração. O que diz o princípio da remuneração? Que a remuneração tem que ser justa, né? Vamos lá. Estabelece que o pagamento de salário deve ser condizente com as atividades, sim, exercidas. Certo, muito obrigado. Salário condizente com as atividades.
Princípio da remuneração, certo? O princípio da divisão do trabalho, opa, o que é dividir o trabalho? Pegar um trabalho grande e complexo e dividir em pedaços menores. Ponto final. O que ele diz aqui? O princípio da divisão do trabalho, estabelecido pela escola clássica, consiste na criação de uma unidade de comando e unidade de direção. Opa, o que ele fez aqui? Misturou divisão do trabalho com unidade de comando e unidade de direção. Ele misturou 3 princípios. Ele não deu o conceito de divisão do trabalho, que é pegar um trabalho grande e complexo, um trabalho complexo, e dividir em pedaços menores mais fáceis de serem executados. Isso é divisão do trabalho. Ele misturou 3 conceitos aqui, 3 princípios, portanto, questão errada. E a última, de acordo com Henri Fayol, planejar, preparar, controlar, executar são as funções da administração? Planejar, preparar, controlar, executar? Não. Quais são as funções da administração para ele? PO3C. O CESP também pergunta isso. Prever, organizar, comandar, coordenar e controlar. Questão errada. Isso aí, Pepe, matando a pau aí nas respostas. Vamos embora. Uma das contribuições de Taylor à teoria clássica, e aí nesse momento faz assim, ó. Pera aí. Taylor? Teoria clássica? Quem é o pai da teoria clássica? Fayol. Taylor, administração científica. Olha a pegadinha do CESP, presta atenção. Taylor, teoria clássica? Não. Fayol é a teoria clássica, então já começa errado. E daí, depois ainda, ele diz que Taylor prevê organização linear, tá errado. Quem fala em organização linear, quem fala em unidade de comando é Fayol. Olha só. Quem fala em unidade de comando é Fayol. Cadeia de comando e hierarquia, Fayol. Descentralização, nenhum deles fala de descentralização. O princípio se chama centralização. Então, vários erros. O maior deles, falar que era o Fayol, falou que era o Taylor, quando na verdade era o Fayol. Então, errado. Segue os princípios gerais da administração estabelecidos na teoria clássica. A organização, vamos lá. Princípios da teoria clássica. Tarefas específicas para seus colaboradores. Especialização do trabalho, divisão do trabalho e especialização. Certo. Estabelece claramente que tem o direito de dar ordens. Ou seja, unidade de comando e quem dá ordem, uma coisa no seu lugar, etc, etc. Determina que cada empregado receba ordens de apenas um superior. Agora sim, unidade de comando. Certo? E preceitua que os interesses gerais se sobreponham aos interesses individuais, que os interesses gerais estejam acima dos individuais. Certo? Questãozinha aqui, certa. Então, a primeira errada, segunda certa. Terceira. Na escola clássica de administração, Henri Fayol criou a teoria administrativa, que ele elencava 5 funções. Quais são as 5 funções? Ó, a provinha aqui não é CESP, aqui é Quadrix, tentando imitar o CESP. A Quadrix, banca ruim pra caramba, imitando o CESP. 5 funções administrativas. Quais são? Fácil, né? Quais são? PO, 3 Cs, todas as bancas perguntando a mesma coisa, porque isso está em todo e qualquer livro. Prever, organizar, comandar, coordenar. Opa! Executar? Não. Prever, organizar, comandar, coordenar e controlar. A última palavra tornou a questão errada. Então, cuida com a pegadinha. PO3C nunca mais erra. Vamos adiante. De acordo com o tio Kiki, que é Venato, a primeira abordagem da teoria clássica teve ênfase na estrutura, blá, 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 blá. Para a teoria clássica, as empresas possuem 6 funções básicas. 6 funções básicas numa empresa. Quais são as 6 funções básicas da empresa? É o PO3C? Não! 6 funções da empresa. Função técnica, área comercial. Lembram disso? As 6 funções? Vamos procurar aquela que fala das 6 funções. Produção, logística, não.
Não são esses os nomes. Auditoria, gestão de pessoas? Não. Segurança? Sim. Gerencial? Não. Contábil? Sim. Gestão? Não. Ó, gerencial e gestão é sinônimo. Produção? Também não. Comercial? Sim. Então, aqui ele misturou algumas que são, outras que não. Só sobra a letra D de dado. Técnica, comercial, financeira, contábil, segurança e administrativa. Letra D de deu para ti, Instituto Federal de São Paulo, eu vou passar no teu concurso, lembrando dessa aula gratuita do Ravazolo, porque isso aqui sempre caiu. Eu trouxe só questões atuais para mostrar que continua caindo, porque isso aqui sempre caiu na história dos concursos quando a banca fala em abordagem clássica ou teorias de administração lá no edital. Vamos adiante? Vamos lá. Olha aqui, Colégio Pedro II, né? Uma prova de assistente de administração da banca Colégio Pedro II, né? Vamos lá. Paiol, tá? Definiu as funções do administrador. Quais são as funções do administrador para o Fayol? PO, 3C. Aí veio a teoria neoclássica e atualizou. Qual que é o da teoria neoclássica? Pode ser? Teoria neoclássica. Pode ser? Pode ser. Planejar, organizar, dirigir e controlar. Cadê dirigir e controlar? B de bola. B de barbada essa questão. Tranquilos? Bom, e agora, pessoal, eu trouxe uma última questão. Essa última questão eu trouxe por apenas um motivo. Porque às vezes os alunos dão poder demais para uma banca. Os alunos dão importância demais para as bancas. Os alunos, tem vários alunos, provavelmente quem é novato em concurso, que tem aquela ideia de assim, ó, não, banca não erra, banca é soberana, e por ser soberana, banca nunca erra. Quem erra é o professor, que deu errado a matéria. Quem erra, na verdade, é a apostila que eu tenho. Eu que estudei errado. Essa última questão que eu vou mostrar agora, eu trouxe para mostrar para vocês que as bancas erram e erram feio. E mesmo errando, várias delas não anulam questão, porque são birrentas, por birra. Elas não anulam as questões. Eu tenho um banco de dados de questões erradas grosseiramente, erro grosseiro, do CESP, da FCC, da FGV, qualquer banca que vocês queiram, tem erro grosseiro. A gente acabou de fazer um monte de questões, eu mostrei para vocês o livro original. Olha essa questão agora. FADESP. Na boa, quem faz essa questão tinha que ser proibido de fazer questão de concurso pro resto da vida. Tinha que ser preso quem fez essa questão. Por quê? Porque não... E caso ainda seja administrador, formado em administração, tinha que perder o diploma. Tinham que caçar o diploma dessa criatura. Olha essa questão aqui. A tarefa da administração é interpretar os objetivos, e traduzi-los em ação empresarial. Beleza, conceito geral de administração. Para atingir os objetivos, Henri Fayol, ou seja, Fayol, o pai da teoria clássica de administração, definiu um conjunto de funções administrativas essenciais. Quais são as funções administrativas essenciais? Tu olha e já ri, né? Fayol, funções administrativas, PO, 3C. Fayol, o cara do prever, organizar, comandar, coordenar e controlar. Eu estou repetindo toda hora por quê? Para que você decore. Eu estou repetindo como estratégia de memorização para ti. Prever, organizar, comandar, coordenar e controlar. Prever, organizar, comandar, coordenar e controlar. As 5 funções administrativas do Fayol. Bom, e que constitui o que chamamos de processo administrativo. Beleza, Fayol. Esse processo, em sequência, é composto das seguintes funções. Procura o PO3C aí. Procura o PO3C aí. Não tem nem a palavra prever. Não existe a palavra prever. Tem organizar.
Tem comandar aí? Tem uma vez a palavra comandar. Tem coordenar? Tem aqui. Opa, peraí. Tem aqui também. Tem controlar? Tem todas, ó. Aqui nas três, ó, controle. Prever, não existe. Comandar. Comandar só aparece aqui. Coordenar. Desculpa, vamos lá. Organizar. Prever, não aparece. Organizar. Aqui, aqui e só. Comandar. Só aqui. Coordenar. Aqui, aqui. E o que a gente faz com essa questão? O que ele fez? O que a anta que fez essa questão fez? Ele falou em Fayol, mas na verdade trouxe aqui o conceito neoclássico. Ele trouxe aqui o pode ser. Planejar, organizar, dirigir e controlar. E aí eu pergunto, Fayol falou isso aqui? Nunca. Fayol morreu e nem sonha que esse aqui é a versão atual da teoria neoclássica. A teoria clássica de Fayol, PO3C. Então, essa ela típica questão. A Jamile está falando aqui, ó. Ele queria falar neoclássico no cabeçalho. Não falou, Jamile, porque ele falou do Fayol. Simplesmente a pessoa que fez isso não leu, não entende de administração, não entende nada e não leu o livro. Ela deve estar bêbada 4 da manhã, ganhou 10 pila para fazer a questão, 10 reais para fazer a questão, e foi lá e leu o livro. Ah, tá aqui, ó, Fayol falou de Fayol. Ah, tá aqui, ó, Fayol. Tá, ah, temos aqui planejar. Ele não leu o miolo do capítulo para descobrir que, na verdade, isso aqui é 40 anos depois, o neoclássico. Então, foi fazer um copia e cola e fez errado, como muito bem disse o Pepe. Então, questão mal feita, questão errada, tinha que ter sido anulada. A FADESP anulou? Não. Banca imbecil. Então, assim, ó, eu não gosto de xingar, tá? Eu não gosto de xingar a banca. Porque eu acho que, assim, ó, todo mundo erra. Agora, uma coisa é errar, admitir o erro e anular a questão. Outra coisa é errar e não anular. Porque aí merece xingamento. Aí é banca imbecil. O CESP, na prova do MPU, foi imbecil. Tinha erros grosseiros na prova de administração do CESP e agora do MPU. E o CESP não anulou. Imbecil. Merece xingamento. Então, tá aí. Beleza? Eu só trouxe essa, então, para vocês perceberem que se tu tá estudando no caminho certo, olha a quantidade de questões que eu trouxe. Tu tá estudando no caminho certo. Tá tudo certo, tudo bonito, tudo funcionando, a maioria das questões certinhas. Tu vai te apegar numa única questão, que é imbecil lá da banca FADESP, cometeu um erro grosseiro em 2017, tu vai te apegar nisso e passar a anotar por aí que Fayol falou isso aqui? Claro que não! Não cai nesse erro. Aí, tu tá estudando pela exceção de uma banca imbecil que errou uma vez uma questão. Não estude pela exceção, estude pela regra. Eu acabei de mostrar para vocês várias questões em que a regra era realmente o conceito certo. Fayol, PO, 3C. Essa versão aqui do PO, D de dado C, o pode ser, é a visão neoclássica. Fechou? Estamos combinados? Tudo certinho? Então, eu quero perguntar se vocês gostaram da aula. Então, responde aí no chat. Gostou da aula? Entendeu os conceitos? Foi bem nas questões? Então, eu vou te fazer um pedido. Se você gostou da aula, deixa o like aí no vídeo para eu continuar gravando os vídeos nesse sentido. Se você gostou, deixa o like. Eu sei que eu estou no caminho certo, dando matéria do jeito que você gosta e você aproveita. Então, se gostou, aí deixa teu like. E se você ainda não faz isso, me siga nesse momento, aproveita, deixa o like aí no vídeo e me segue lá no Instagram, @Ravazolo. Fechou? Então, quero deixar aqui um grande beijo, agradecer aqui a Tainara, o Alex, o Pepe, a Jamília, o Vinícius. Vamos lá. Cadê? A Janine.
tá? A Marisa, a Gabi, o Francisco, a Maurícia, a patroa que entrou aqui, a Jaque, esse pessoal que tá todo aqui, não vou conseguir ler todos, que tá todo assistindo aqui ao vivo. Então, obrigado a vocês. Deixa eu ver se tem algumas últimas perguntas aqui. Isso aí, Pepe, não estude pela exceção, estude pela regra. O Vinícius está perguntando qual é o nome do app que eu uso para rabiscar a tela. Eu tenho uma tela touch aqui, tá? Eu tô com duas telas, meu Note e uma tela touch. E o nome desse aplicativo que eu uso para rabiscar a tela aqui, esse aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui. O nome desse aplicativo aqui, ó. Ele se chama Epic Pen. Tá? Ele é gratuito. Pode baixar aí. Deixa eu ver. Próximas perguntas. O Alex está dizendo que querem extinguir o curso de bacharelado em administração. De jeito nenhum, não existe isso, Alex. Extinguir bacharelado em administração. Não tem como fazer isso. Administração é uma ciência. Tem que ter bacharelado em administração. Tá? Se alguém falou isso, talvez é aquela coisa assim, ó. Estamos na era das fake news, né? Em que uma pessoa fala uma coisa, tem uma ideia imbecil, e aí isso é espalhado pelas redes sociais como algo que estivesse acontecendo. Tá? Não. Alguém talvez tenha tido essa ideia de jirico aí e falhou e falou e daí alguém amplificou e ficou parecendo que é uma realidade. Não, não existe isso. Beleza? Gustavo tá perguntando como é que se faz para ser esperto. Gustavo, para ser esperto, a dica da minha mãe, Dona Hilda, tá? A minha mãe, Dona Hilda, sempre diz: dica para ser esperto, ouça a Dona Hilda, senhora da minha mãe. A minha mãe, desde pequeno, me dizia: Rafa, o único jeito de mudar de vida para pessoas como nós é estudar. O único jeito de não ser enganado, que é esse, eu acho que é o conceito, né, de ser esperto, né? Ser esperto é alguém que não é enganado facilmente. Então, para não ser enganado, estudar. E estudar sério, estudar com fontes sérias, tá? Alguém que tu confie. Se gostou da minha aula, confia em mim, fico muito feliz e pode acreditar, as minhas aulas são baseadas em literatura original e naquilo que as bancas caem. Eu mostro para os alunos, eu não minto para os alunos. Eu mostro para os alunos o que cai, aquilo que é certo, e eu também mostro erros da banca. Eu mostro para os alunos. Então, eu procuro trazer sempre a realidade bem fundamentada, conforme a banca, como vocês puderam ver nos vídeos, e também mostrando realidade quando a banca erra. Ah, se isso significa que eu nunca erro, caramba, eu erro pra caramba. Eu erro pra caramba. Eu erro muito. Só que eu estudo pra caramba pra reduzir esses erros. Respondido aí, meu amigo Gustavo. Obrigado pela pergunta. Vini, concurso com administração. Vinícius, universidade, tá? Universidade e institutos federais estão cobrando muita administração nos seus concursos. Agora, por exemplo, tá aberto o concurso da Universidade Federal da Paraíba, a UFPB. Tem outros. Então, a universidade sempre faz concurso com muita administração nos editais, tá? Porque o cargo é assistente em administração. Deixa eu ver. O Bruno, sim, a aula fica completa disponível para assistir depois. Isso aí, Gustavo. Quanto mais estuda, mais vontade. Isso é muito legal, porque te vicia em estudar. Eu adoro estudar, eu sou viciado nisso. Obrigado, Rosana. Beijo. A Nauane perguntando se cai isso no INSS. Não, Nauane, o INSS não cobra administração. Por isso que o INSS está esse caos. O INSS está esse caos de atendimento porque o pessoal lá não estuda administração. O pessoal lá fica achando que basta ali direito e direitos em geral, né? Direito administrativo, constitucional e previdenciário para ter uma boa organização. Não. Cadê o cargo de administrador lá para organizar as coisas? Nós vimos ali, ó, o Fayol falou isso há 100 anos atrás, há mais de 100 anos. O Fayol disse, ó, tem a função técnica, a função comercial, a função de segurança, a função financeira, a função contábil, mas tem uma que é o pensar o todo, que é a função administrativa. E aí, o INSS não tem concurso cobrando administração. Para mim, a administração tinha que estar em todos os editais. E não porque eu sou administrador, não porque eu dou aula de administração. Porque é necessário, tem que saber gestão. O problema do Brasil, ó, anota aí. O problema do Brasil é problema de gestão. A politicagem está acima da gestão.
O apadrinhamento está acima da gestão. As ideias de jirico estão acima da gestão. As ideias toscas, erradas, estão acima da gestão. Se as pessoas entendessem de gestão, gestão moderna, o Brasil ia ser muito melhor. Beleza? Isso, Pepe, os institutos federais, as universidades e institutos federais fazem concurso com a administração toda hora. Beleza? Então, gostaram da aula? Deixa o like, agradeço a presença de todos e nos vemos na próxima. Ah, eu sei que a galera vai dizer assim, ó, ai, meu Deus, se cair gestão, administração nas provas é mais matéria para estudar. Mas é pelo bem do Brasil, vale a pena o esforço, tá? Então, beijo para todos, muito obrigado, uma boa noite, descansem, cuidem das suas famílias, dá um abraço agora na tua família, pede apoio e vai, estuda. Eu sempre cito a Dona Hilda, porque a Dona Hilda, minha mãe, sempre me deu apoio, tá? Meus irmãos sempre me deram apoio para estudar. Então, estuda. Pega apoio da tua família, apoia a tua família. É isso que muda a vida de pessoas como nós, que começaram lá de baixo e que tiveram que erguer muitas coisas para ter uma vida melhor. Então, beijo para vocês, amo vocês. Até a próxima aula.